sou Hilder, o PEC de Geografia aqui da Diretoria de Ensino de Osasco. Olá, eu sou Eliana Frazão, sou a PEC de História e da Educação para as Relações Étnico-Raciais e estou aqui dando uma força para esse tema tão caro para todos nós. Nas últimas orientações técnicas que nós realizamos sobre a temática da ELER, em que os professores estão carentes sobre a temática da diversidade sexual e de gênero. Então, a pedido dos professores, trouxemos a vocês essa temática. Para iniciarmos, nós gostaríamos de colocar uma frase de reflexão, o nosso primeiro suporte, de uma frase de Gregório de Matos, em que ele coloca da seguinte forma: o todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. Mas se a parte o faz todo sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. Aqui nós queremos trazer uma reflexão que muitas vezes nós falamos sobre questões de minorias, de que existe uma causa de uma minoria que está sendo lutada, que está havendo uma luta. Será que essa minoria é uma parte, Frazão? Essa questão da minoria é uma coisa a se refletir, né? Porque se a gente pegar o que é chamado de minoria, negros, mulheres, LGBTQIA+, nos números que a gente tem de porcentagem, isso não é verdade. Somos mais de 50% de mulheres, mais de 50% de homens, e eu acredito que o número também de LGBTQIA+, não seja para se chamar de minoria, não é? De forma alguma. Nós sabemos que a nossa sociedade é preconceituosa, ela vem regada muito de um machismo, em que até mesmo os dados para nós falarmos sobre a questão da sociedade de autodeclaração de LGBTQIA+, é questionável, porque nós entendemos que muitas pessoas elas têm que se esconder sobre a sociedade. Existe a violência. O Brasil hoje é um dos lugares em que mais matam homossexuais do mundo. Então, será que os dados também são corretos? Será que realmente é uma minoria? E a própria frase coloca, né? Nós somos constituídos de minorias. Então, são vários grupos que se formam um todo. O que nós precisamos entender é que não existe alguém maior, alguém menor, pela questão da etnicidade, pela questão da sexualidade, pela questão da oralidade, pela questão da origem localizacional em que a pessoa ela provém, do linguajar. Nós temos inclusive xenofobia de pessoas que acham que existem tipos oratórios que são melhores ou outros piores, né, Frazão? E essa questão da forma que fala, da forma que se expressa, tem que ser respeitada também. Porque as pessoas advêm de algum lugar, e nesse lugar tem uma importância, e nesse lugar é falado dessa forma, e por você ou por outras pessoas virem de outros espaços, de outros lugares, isso não faz ninguém menor e nem maior, faz apenas diferente. De forma alguma. Todos nós somos iguais. Aqui trazemos para vocês de uma forma bem rápida de uma determinada reflexão, que pode ser levada inclusive para os alunos, tá? A gente traz na primeira imagem a figura de maçãs. Nós temos várias maçãs aqui. Ok. Por uma pesquisa breve que nós fizemos, acaba sendo uma das frutas mais consumidas no mundo e no Brasil. Excelente. Mas, pelo fato de ser a fruta mais consumida e mais gostada pelo brasileiro, você tem a obrigação de gostar de maçã? Eu acho que, inclusive, alguns professores que estão vendo agora no vídeo, deve ter um professor que não gosta de maçã. Com certeza, e alunos também. E ele não tem que ser respeitado por isso? Então, nós temos a diversidade das frutas. Ali eu posso colocar o abacaxi, pera, ali eu tenho uva. E essa quantidade de frutas ela é excelente, porque cada qual escolhe aquilo que gosta mais, aquilo que faz bem, aquilo realmente que dá nutrientes para o próprio corpo. Tem pessoas que faltam mais ferro, então não é a maçã, é um outro tipo de alimento. Tem pessoas que precisam de uma outra propriedade de outras frutas, que nós sabemos muito bem, né, Frazão? Sim, sim. Essa diversidade de frutas, trazendo para a nossa sociedade, para o nosso convívio, se fôssemos todos maçãs, nós estaríamos isentos de preconceito, será? Se a gente não bloquear nos nossos alunos essa ideia de que só os iguais são bons, nem numa sociedade só com maçãs não haveria preconceito. Porque as pessoas têm que aprender a respeitar os diferentes. E existem, por mais que pareça que ao seu redor é tudo igual, não é verdade. Nós somos na sociedade uma sala de frutas. Temos maçã, pera, melancia, melão,
E tá tudo bem, a gente vai ter que aprender a respeitar todas as frutas, cada uma com a sua especificidade. E isso na nossa sociedade vive, na nossa sala de aula, na nossa escola, na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade. Os diferentes convivem perfeitamente se houver respeito. Exato. Nós trouxemos aqui para vocês como um determinado embasamento, porque muitas vezes é colocado em que nós não podemos trabalhar a questão da diversidade sexual de gênero, nós não temos suporte a alguns materiais, e nós trouxemos aqui, por exemplo, um exemplo. O currículo em ação, em determinados momentos, no currículo de língua portuguesa, por exemplo, geografia, filosofia, história, ele traz situações de aprendizagens que reverberam para essa temática. Eu tenho, por exemplo, um caderno da segunda série do ensino médio, em língua portuguesa, em que ali vai colocar sobre um tema principal, que é cidadania e a participação na vida pública. Como que esse indivíduo, sozinho, ele faz parte da sociedade? E eu tenho também os componentes da área de humanas, geografia, história, sociologia e filosofia, que tem como grande situação, problema, como explicar e entender a liberdade de escolha no mundo em que vivemos. Então ali reverbera para que nós possamos entender que esse ser está presente, ele faz parte da sociedade e merece sim ser respeitado, e merece sim mostrar a sua individualidade, mostrar quem é, aquilo que considera, aquilo que acha pertinente lutar por suas causas. E sem represálias, né? Independente dos exemplos que o nosso colega Júlio trouxe do currículo em ação, eu trouxe outros exemplos, porque nem todas as habilidades estão contempladas no currículo em ação. No nosso currículo a gente tem outras habilidades que também pode haver o recorte. Eu vou ler aqui a habilidade. Uma delas é do nono ano, HI07, que diz assim: identificar e explicar, em meio às lógicas de inclusão e exclusão, as reivindicações dos povos indígenas, das populações afrodescendentes, das mulheres no contexto republicano até a ditadura militar. Aí você vai perguntar, mas aí não fala de diversidade. Mas nada impede que o professor, para além dessas populações que reivindicaram direitos, como negros, indígenas e mulheres, os LGBTQIA+, também reivindicaram e reivindicam direitos. Então também pode ser feito esse recorte da diversidade nessa habilidade, tá? Do nono ano. E é tão engraçado, Frazão, que a gente pode falar de algo indígena que não tem nada a ver com diversidade sexual de gênero. Tem. Hoje eu tenho um conceito que é o Two Spirit, que diz que a pessoa tem dois espíritos. Ela pode ter um espírito da nomenclatura social para o masculino e na nomenclatura social do feminino. E essa ideia de existir essa questão de dois espíritos dentro da pessoa vem da questão indígena. Isso é mais um exemplo de como nós temos na nossa sociedade, na cultura indígena, africana, muitos desdobramentos, né? Em vários setores da nossa vida, né? Exato. Eu vou ler mais um do meu ano também. Relacionar as conquistas de direitos políticos, sociais e civis à atuação de movimentos. Então a gente sabe que o movimento LGBTQIA+, teve várias conquistas de um período para cá. Entre eles, inclusão do nome social, como direito ao nome social, de se casar e inclusive de adotar filhos. E isso não foi uma coisa que surgiu do nada, é oriundo de lutas, né? O movimento LGBTQIA+, lutou por isso e conquistou. Então, cabe nessa habilidade fazer esse recorte e citar mais esse movimento como vencedor de algumas conquistas, de alguns direitos. E aí a gente pode também entrar para um outro componente curricular, na parte biológicas, porque até então o público LGBTQIA+, não podia ser doador de sangue se tivesse uma relação sexual antes de 6 meses. Então, a pessoa não podia ter um casamento e ser doador, por exemplo, de sangue, porque sim, acabava se encaixando na relação homoafetiva. E algo que modificou. É lógico que isso só aconteceu por causa da pandemia, identificou-se que é um público que estava lutando por esse direito de resgatar amigos, familiares, cônjuges, e hoje é um direito. A doação de sangue não tem, por exemplo, essa discriminação para a relação homoafetiva. Isso mesmo.
Eu vou citar aqui mais uma habilidade, agora no ensino médio. Identificar diversas formas de violência física, simbólica, psicológica e etc. Suas principais vítimas, suas causas sociais, psicológicas e afetivas, seus significados e uso políticos, sociais e culturais, discutindo e avaliando mecanismos para combatê-las, com base em argumentos éticos. Agora, há muitos minutos antes de começar aqui, eu estava conversando com o colega Hilder e ele citou que o assassinato de homossexuais, travestis, transexos. No Brasil é muito grande. O Brasil é o primeiro lugar do mundo em que mais se matam homossexuais e travestis. E é uma realidade que nós precisamos mudar. Nós precisamos ter uma alteração referente a isso, porque o brasileiro já é uma constituição de um povo em que nós não somos iguais. Nós somos descendentes de povos africanos, de europeus, de orientais, ocidentais, de indígenas. Então, falar que nós somos uma raça pura, eu nem concordo com essa questão da raça, acho que nós temos que começar a mudar e colocar etnicidade, porque nós partimos de uma etnicidade, a nossa raça é raça humana. Tem que começar a ser mais trabalhado no Brasil. Nós já fomos constituídos da diversidade, o Brasil já foi constituído da diversidade, e ser um lugar que ainda ser o local em que mais se mata o diverso, o diferente, é complicado nós pensarmos nisso, né? Tem que mudar esse cenário, né? Precisamos urgentemente. Eu apresentei essas habilidades. É óbvio que se fizermos tudo mais apurado, mais de acordo com a personalidade, com o perfil da sua unidade escolar, talvez você encontre com certeza mais habilidades, tá? Isso aqui é só um trisquinho, um breve exemplo para vocês se motivarem e buscarem mais. Outra coisa, a gente tem ouvido muito que os professores entendem que temas como diversidade de gênero, da educação das relações étnico-raciais, só podem ser tratadas ou só são tratadas no currículo da área de humanas. Isso está correto? De forma alguma. Trazendo um exemplo bem claro mesmo, do material do governo do estado de São Paulo, que é o currículo em ação de matemática e ciência da natureza. Eu tenho, por exemplo, em química. Em química, no primeiro bimestre da primeira série do ensino médio, eu tenho a primeira situação de aprendizagem, em que ali tem uma poesia da química, uma poesia maravilhosa, no meio dos 5 ali para ser trabalhada. O nome da poesia é Transformar. Ela já começa da seguinte forma: mudar a essência, sem se preocupar com a aparência, alterar propriedades fundamentais, expressar diferentes sensações e emoções, evidenciar cores, apreciar cheiros e sabores, libertar-se instantaneamente e com entusiasmo. E aí tem a poesia completa. Eu achei assim tão profundo, eu que sou de humanas geografia, nossa, me deu vontade de trazer para o meu componente curricular e trabalhar essa poesia. E talvez o aluno comece a entender um pouquinho mais sobre essa questão da transformação química através de uma vivência dele, através de uma transformação ideológica, através de uma transformação de pensamento. A gente tem para a biologia, que a gente já trabalha sobre questões da herança genética, genótipo e fenótipo. O que é genótipo? Aquilo que está internamente. Fenótipo, aquilo que eu apresento externamente. Em física, ali tem sobre taxas de inflação, aprendizagem em massa. O que é essa aprendizagem em massa? É tudo a questão de como tem a questão do movimento. Então é assim, dá para ser trabalhado em todos os componentes curriculares, principalmente em matemática e ciência da natureza, que muitas vezes achamos que é algo que não se cabe, não se encaixa. Se encaixa sim, se cabe sim. Voltando à poesia que você leu aqui de química, o professor vai dizer, mas esse transformar que está na poesia não é o transformar humano. Talvez não seja ligado à química, mas nada que impeça que o professor faça o recorte, porque o ser humano está em constante transformação. E essa poesia descreve essas transformações. São todos que se transformam? Não. Mas os poucos ou os muitos que se transformam cabem perfeitamente nessa poesia. Então o professor, ou de química, ou até de um outro componente, pode usá-lo para fazer o recorte para esse tema. Exatamente. É um material que está imposto, está impresso, está entregue para os alunos.
E é de extrema importância. A questão sobre a palavra diversidade, eu gostaria de colocar um cunho bem legal, que a palavra diversidade, ela vem de um substantivo feminino, tá? Que caracteriza tudo aquilo que é diverso, que tem multiplicidade. Trazer sobre a questão de diversidade sexual e de gênero, a primeira discussão que acaba acontecendo, ele vem através do movimento feminista. E é muito legal nós entendermos isso, que primeiro nós temos um movimento feminista, a mulher lutando pelas causas da mulher, de que ela tem direito ao voto, em que ela não tem que ser colocada abaixo de ninguém. E este movimento feminista, ele abarca também a causa da diversidade sexual e de gênero. Então, primeiro que esse movimento feminista forte, e como uma grande mãe acaba agregando essa causa da diversidade sexual de gênero, e nós começamos a ter essa discussão. Lembrando sempre que iniciamos esse movimento com o movimento feminista. Esse movimento da diversidade sexual de gênero ele veio um pouco mais postergado. Então é lógico que nós temos mais direitos pelo contexto em linha cronológica histórica do direito das mulheres do que referente, por exemplo, aos direitos das mulheres trans, porque é uma luta que vem posteriormente ao direito das mulheres. Existe uma lacuna muito grande que ela começa a ser discutida lá em 1990, quando eu tiro o termo do homossexualismo. Esse ismo era considerado uma doença mental. As pessoas eram internadas, recebiam choques, tratamentos fora da não humanitário. E a partir da década de 90, nós temos uma alteração mundial em que eu não falo mais de homossexualismo. Eu coloco sobre homossexualidade, porque a pessoa está na sociedade, uma representatividade sobre a sociedade. Porém, essa discussão inicia na década de 1990, inicia no ano de 1990, mas ela caminha em passos lentos. A gente vai conseguir ver um pouquinho mais para frente a questão do conceito de direitos ao decorrer da história. Mas ainda estamos engatinhando. Nós ainda não estamos andando mesmo referente aos direitos propriamente ditos, né? Mas são direitos justos e que o movimento vai seguir lutando, e eu acredito que em breve a gente consiga estabelecer esses direitos para esse novo grupo, para esse grupo que já existe de fato. Então eles têm que ter direitos também. Exatamente. Muitas pessoas acham que nós não podemos discutir sobre a questão da orientação sexual com dados, com meios, com fontes, e nós podemos sim. Estamos trazendo, por exemplo, dados do IBGE. Uma grande informação legal a ser colocada é sobre a questão da orientação sexual, né? Só fala opção sexual. Gente, não é uma opção, não é uma chavinha que você liga, desliga, aí agora opto em ser, opto em não ser, aí agora ligo e desligo. Pode parecer somente uma nomenclatura de alguém falar, é uma opção, tanto faz, você não entendeu. Não, nós temos que entender que o que nos faz seres humanos é a oralidade, é a forma que nós temos de nos expressar um com o outro, e nós colocarmos sobre orientação sexual. Essa pessoa ela nasce com essa orientação, ela tem essa orientação dela. E aqui eu não estou falando simplesmente, ela é isso e ponto final. Somos seres humanos em constante alteração, mudança, transformação. É uma orientação, onde a pessoa se orienta, não sendo uma opção. E falando sobre essa questão de orientação sexual, nós podemos trabalhar com dados de 2019 da autodeclaração. Lembrando que muitas pessoas podem não se declarar por medo, por represália, por não se entender, por achar que a sociedade coloca como algo errado, como algo que não deve ser seguido, né, Casal? Até por questões morais, né? Tem a questão da família. Se eu falar aqui que sou homossexual, sou bissexual, como que isso vai reverberar para dentro de casa, né? Não é só o externo, né? E o risco do externo é de violências, e aí a gente é muito triste saber que as pessoas negam quem são por medo de represálias ou por serem moralmente agredidos, inclusive, né? Exato. E esses dados? Nossa, você está aprendendo esses dados? Eu, por exemplo, no currículo em ação da primeira série, dá para a gente trabalhar em matemática. Matemática ele tem uma retomada de conceito, comparando medidas, aumentos e diminuições sucessivas. Eu acho que dá para a gente conseguir trabalhar referente a isso ao longo dos anos. A gente pode pegar dados de 2016, 2018, 2019 e conseguir trabalhar isso, por exemplo, em matemática. Temos uma fonte, por exemplo, da autodeclaração da orientação sexual.
Hoje nós verificamos que 1,4% da população com mais de 18 anos se declara como homossexual. Mas nós temos também 1,1%, isso, homossexuais. Mas nós temos 1,1%, por exemplo, que coloca que não sabe. E nós temos 2,3% da sociedade que recusa-se a responder. Então nós podemos entender que nós somos tanto de minorias, e talvez não sejamos tão minorias, né? Aqui trabalhando um pouquinho de dados também, a gente falou sobre a questão da identidade, né? Trabalhar sobre a questão do perfil de vítimas de homofobia. A gente consegue identificar aqui alguns dados sobre a questão do sexo biológico dessas vítimas. 67,5% é do sexo masculino, 26,4% feminino e 6,1% não informado. Quem será que é esse não informado, Frazão? Eu fico pensando que é também a pessoa que resolveu que não quer responder a essas questões. Qual o motivo disso? Eu volto a dizer, a violência, a taxação, ser julgada. Então, ressalto, é muito triste, em pleno século XXI, a gente ter que passar por esse constrangimento. Eu penso que é um constrangimento a gente ter na sociedade pessoas que não podem dizer o que são, o que gostam, por conta de represálias. E é tão complicado que nós temos, por exemplo, o crime de homofobia. Mas nós não temos, por exemplo, o crime de agressão contra a mulher trans, porque ali coloca-se a legislação dos direitos das mulheres, como nós informamos. As mulheres conseguiram esse direito da questão do homem agredir a mulher, de ela ter toda essa questão do feminicídio. E é engraçado que para as mulheres trans não entra como feminicídio. É engraçado, porque é uma mulher ali presente sobre a sociedade, comprando roupas de mulheres, investindo com mulheres, na maioria das vezes lutando até pelas mulheres também, fazendo parte da luta do movimento feminista, usando banheiros femininos, né? Então, é uma mulher, devia entrar na estatística feminina. E acaba não entrando, entra como qualquer outra coisa. É uma luta que tem que ser colocada, ela é uma mulher trans, ela tem que entrar sobre também a questão de violência contra a mulher, essa questão da Lei Maria da Penha, porque ali é uma mulher colocada. Mas muitas vezes se coloca pelo preconceito de um sexo biológico. A gente traz também alguns dados sobre a questão da orientação sexual. Que sobre a questão de orientação sexual dentro dessa diversidade, a gente tem 85,5% homossexuais, 9,5% bissexuais, 1,6% heterossexuais, referente à violência. Então o que a gente mostra aqui? 1,6% da violência heterossexuais. E referente a esse heterossexual, a gente pode lembrar de um episódio, de um show country, em que estava pai e filho, e eles estavam abraçados, em que o pessoal pensou que era um casal de homossexuais, e acabou agredindo e decepou ele, se eu não me engano, do filho. Ele acabou entrando nessa estatística de agressão de heterossexual. Mas nós conseguimos comparar com esses dados que 86% contra homossexuais, 9,5% bissexuais. E novamente 3,4% desconhecido. Não existe isso do ser humano ser desconhecido. O quê? É de Vênus, é de Marte. Como é que eu coloco diante de dados uma orientação sexual desconhecida? Sendo que hoje eu tenho LGBTQIA+, letras, eles classificações para que a pessoa sinta-se representada. E muitas vezes parece assim, que a gente ouve muito. Para que tantas letras, é o alfabeto inteiro? Precisa ter alfabeto. A pessoa precisa se sentir representada em políticas públicas, ela precisa ser representada dentro de um hospital, ela precisa ser representada dentro de um casamento, dentro de uma partilha de herança, dentro de um plano de saúde, e essa pessoa ela existe. E simplesmente eu falar que é uma salada de frutas de letrinhas, é desmerecer uma pessoa que está ali viva, que está presente. É uma forma de preconceito. É uma forma de preconceito. E aqui também trabalhando a questão da violência em relação com as vítimas. Olha como é complicado. 38,2% é familiar que agride. Aí entra lá no que eu falei lá atrás, que as pessoas não querem se identificar, não querem dizer a sua orientação, por conta do medo fora, externo, e também pelo julgamento interno da família. Esse tipo de violência na família fica muito claro que é por preconceito também, né? Eu já ouvi muitas vezes os comentários,
deixa eu bato nele no instante que ele vira homem, deixa eu fazer não sei o que com essa moça, que ela vira mulher. Exato. Quem nunca ouviu os comentários horrorosos como esse? Dentro de casa, dentro da família, não é nem na rua. E engraçado, 35,8% é de vizinhos. Voltamos próximo. É muita proximidade, né? É um número muito alto, a porcentagem é alta e a proximidade da vítima com o agressor é muito próxima também, né? Porque é assustador. 8,5% são amigos Brazão. Muito mais assustador. O número parece que não é grandioso, mas você ser agredido por um amigo por conta da sua orientação sexual é inadmissível. É tão complicado que hoje, se nós mensurarmos, 61,9% das vítimas, elas sofrem vítimas de pessoas conhecidas. E simplesmente 29,4% são de estranhos. 8,7% não informados. E a gente sabe que esse não informado muitas vezes acaba sendo alguém dentro das relações sociais dessa pessoa em que ela fica um pouco constrangida de informar, de abrir um boletim de ocorrência, de realmente explanar isso em algum lugar, né, Frazão? Com certeza. E assim, só para contextualizar, essa formação, a luta dos LGBTQIA+, o principal objetivo é mudar esses números a partir dos nossos estudantes. Exato. Eles é que têm o poder nesse momento de transformar a sociedade do futuro. Então eles têm que ter essa consciência de que isso é escroto demais e que está na mão deles mudar essas mentalidades. E é o nosso papel como educador, como professor, como familiar, inclusive, né, mudar essa mentalidade. O que falta, esses números são gritantes porque está faltando respeito. Está faltando respeito no familiar, está faltando respeito no vizinho, no amigo, pelo que as pessoas são. Então o nosso objetivo é mudar, eu me corrijo se eu estiver errado, é mudar essas porcentagens. E exatamente, se nós colocarmos 61,9% de conhecidos, dentro da escola o que acaba acontecendo da mesma forma. Talvez o professor sofrendo o preconceito de um outro professor, o coleguinha sofrendo o preconceito de outro coleguinha. Essa questão de pessoas próximas é complicado, porque os maiores agressores são pessoas extremamente próximas à vítima. E isso nós temos que acesso total a essa vítima, né? Às vezes, acesso à intimidade, acesso a um momento mais... ao percurso de caminho. Sim, questão... sabendo dos seus momentos, onde está sozinho, onde está, onde não está, a sua agenda. É complicado, fica muito vulnerável. Aqui também a gente traz a questão do perfil do agressor. 52,6% masculino. E algo também que me assusta, 34,5% feminino. As mulheres dentro de uma causa feminista, de lutar, de entender que a mulher ela foi colocada em determinados lugares, em que, tirada de determinados lugares, em que ela gostaria de estar e deveria estar, achar que o outro não merece o mesmo respeito. Essa ideia de submissão da mulher, que o povo costuma dizer hoje, isso não existe mais. Não, existe e muito. Não é à toa, os feminicídios não são nada menos do que subjugar a mulher, né? E aí quando ela se vê na posição que ela também pode ser agressora, ela vai e faz. Parece aquilo que fala que o sonho da pessoa que foi agredida o tempo inteiro é ser uma agressora, é tão complicado. O sonho do oprimido é ser o opressor, é muito complicado. E essa mentalidade começa na idade dos nossos estudantes. Então, eu reforço que a ideia de fazer os recortes nos componentes, nas aulas, é exatamente isso. É liberar esses pensamentos, é fazer o aluno ser crítico desses dados, dessas informações, para ele mudar o seu universo, e aí cada um mudando o seu, a gente consegue mudar o todo. E falando sobre essa questão, e voltando à ideia, Frazão, de que você coloca pra gente, que o sonho do oprimido é ser opressor, uma das principais violações que eu tenho é psicológica. Eu tenho 42,5% de violação psicológica, 22,3% de discriminação e 15,9% de violência física, negligência, daí eu tenho sexual. Mas essa violência psicológica é tão complicado que ela leva marcas profundas para a pessoa pro resto da vida dela. E é difícil isso. Talvez essa questão psicológica ela já está tão intrínseca dentro da escola, em que a gente olha uma violência psicológica e simplesmente fala da seguinte forma:
Isso é comum, é normal. Isso é normal e não pode ser encarado como uma normalidade da escola. Principalmente dentro da escola, né? Eu acho que quando os atores da escola normalizam qualquer ação de preconceito, de discriminação, é muito complicado, porque a escola não é um ambiente que é propício para esse tipo de ação. Eu acho que ao momento que acontece um fato de discriminação, de preconceito ou até de violência psicológica, a escola, a unidade escolar tem que tomar uma providência para que isso não crie asas, que não se normalize, para que não eu vou fazer, eu vou seguir fazendo, porque está tudo bem. Não está tudo bem, não. Né? Existem regras e existem leis que proíbem esse tipo de ação. E a gente tem dentro da escola o Grêmio Estudantil, a Comissão de Direitos Humanos, a gente tem o Conviva. O Conviva é um parceiro nesse sentido. E é um dado que eu acho que tem que ser falado na escola: 42,5% sobre questões psicológicas, violação psicológica. A violação psicológica vai matando aos poucos, né? A pessoa vai perdendo brilho, perdendo a vontade de ir para a escola. Por que esse aluno não vem mais? O que aconteceu? Algo talvez esteja sofrendo violência psicológica e ninguém nem notou. Então, essas investigações é bom que entre na pauta da escola, né? E aqui a gente traz também alguns dados sobre violações por estado. A gente tem um dos maiores aqui, Piauí, né, com 9,2%, e a gente tem o Paraná com 4,1%. Sabemos que esses dados acabam não sendo tão fidedignos, né? Mas são dados em que nós temos hoje para estudar, inclusive debater com os nossos alunos. Será que essas informações postadas estão corretas? Será que representam realmente a vivência da sociedade, da comunidade escolar, da pessoa enquanto indivíduo? É o que tem que ser questionado, sim. Aqui a gente retorna também referente a algo que nós vimos lá atrás, em que a violência acontece muito próximo de pessoas próximas, né? De familiares, de vizinhos, de amigos. E aqui traz algo que a gente pode trabalhar muito, que existe uma lógica aqui, né? Local de ocorrência, 42% é em casa, 30,8% na rua, 4,6% no trabalho. Ok, então dá para perceber que parece que muitas vezes é na rua. Na rua, o que acontece na rua? Será que é no percurso em que a pessoa está? Em casa, 42% a violência. Isso é assustador, né? E o que mais assusta, Frazão, é o seguinte: quando nós começamos a trabalhar, em que meses acontece essa violência? Essa violência ela começa a aumentar em setembro. E dezembro são os maiores picos de violência que eu tenho referente à diversidade sexual de gênero. Você consegue dizer para nós por quê? Em dezembro? Sim. Dezembro geralmente acontece as questões familiares, né? A questão que os amigos ficam juntos por festas, a família fica junto. E é engraçado que esse momento em que todo mundo coloca que é o Natal, o momento fraternal, em que um deve amar o outro, é o momento em que mais se acontece o processo de violência. É o que mais se acontece com denúncias de violência referente à sexualidade. É quando a pessoa está perto dos amigos, está perto dos familiares, em que está em um mês em que se prega a paz, o amor. É bem complicado, né? Será que essa pessoa não está numa violência psicológica um pouco maior, por estar no instante em que todos se pregam a paz, essa pessoa estar neste momento de violência? É algo para ser estudado e discutido com os estudantes. Aqui a gente traz uma síntese, né, de tudo que nós discutimos até agora num único gráfico, num único slide sobre a questão de imagem 1, homofobia no Brasil. Então tem N coisas que a gente pode estar discutindo sobre a questão de orientação, a questão da etnicidade, a questão de vítimas por suspeito, e dá para ser trabalhado com todos os componentes curriculares. Inclusive na área de humanas, a gente está fazendo um recortezinho rápido, eu não tenho um texto, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Esses dados que a gente está apresentando aqui, eles podem ser usados, por exemplo, na aula de história, que é o meu componente. Vamos contextualizar esses dados, vamos fazer um pensamento crítico a partir desses números. Então, mesmo não sendo específico de história, como se trata de Brasil e de uma realidade que a gente tem que levar na sala de aula, o professor de humanas, geografia, filosofia, sociologia, inclusive, podem usar exatamente o gráfico para fomentar a discussão na sala de aula. Lógico que o professor vai ter que estar um pouquinho mais preparado, porque na hora que aparecer alguma coisa que não está dentro dos conformes, tem que ter aquela adequação, tem que adequar a uma realidade
que a gente consiga chegar no objetivo que é diminuir esses números tão gritantes. E lembrando que nós deixamos em todos os slides as fontes dos gráficos, para que vocês possam realmente se aprofundar um pouco mais de onde foi tirado, a explicação de dados a dados, porque aqui simplesmente temos uma TPC para ter uma discussão que daria uma semana em um simpósio, né? Mas a gente vai prometer que vamos fazer uma orientação técnica sobre isso, mais tempo, mais... Aqui nós trazemos algo sobre a questão de aceitação, e é algo que nós trouxemos realmente para a gente conseguir entender um pouquinho sobre o mundo, né? Porque nós somos um mundo globalizado, em que nós somos integrantes também, Brasil é integrante da parte do mundo, né? Nós somos mundo, se não tivesse o Brasil, não seria mundo também. Então, a gente poder se comparar e também entender algumas coisas que acontecem fora do Brasil, porque muita gente compara, nossa, a educação na Venezuela é assim, no Canadá aconteceu isso e aquilo. Tá, e como que também é tratada a questão da sexualidade em outros lugares do mundo? Então a gente traz dados aqui, por exemplo, de França, Turquia, Palestina, Rússia, Jordânia, que são lugares assim, que varia bastante porcentagem de pessoas que dizem que a sexualidade deve ser aceita. A gente tem, por exemplo, algo negativo na França. A França ela lidera essa questão negativa, ela coloca que a da sexualidade da aceitação negativa, eles não aceitam isso. E a gente tem, por exemplo, a Coreia do Sul, né, que acaba sendo um dos maiores lugares em que se aceita essa referente à aceitação da sexualidade da pessoa. É algo que tem que ser discutido, sim, que nós comparamos tantos outros lugares do mundo, né? E a questão de Datafolha, ela traz também algo, né, dentro aqui do Brasil, que concordam. Então, aqui dentro do Brasil, uma comparação aqui que a gente traz do G1, essa comparação coloca que 67% das pessoas, e ela acaba partindo até para 74%, concordam mais que homossexuais devem ser aceitos por toda a sociedade. Então, olha que engraçado, a gente tem um monte de vítimas ali, e daí na hora de discutir uma coisa que é politicamente correta para colocar no papel, 74% da sociedade brasileira fala que concorda, que a pessoa tem que se assumir. Tem o direito de ser o que é. Engraçado! Engraçado porque ali coloca que 18% simplesmente coloca que não aceita, que não deveria colocar, mais na hora de uma agressão, os dados não batem. Então acho que é algo para ser discutido com nossos alunos. O que é moralmente correto a ser falado e o que é moralmente correto a ser feito. Eu moralmente respondo de uma forma e na hora de agir eu ajo de outra. Será que é por isso que esses dados são tão díspares? Eles não se encaixam? Eu acho que a gente tem que começar a conversar com nossos alunos aquilo de faça aquilo que eu digo, mas não faça o que eu faço, porque é complicado, né? Aqui um pouquinho a gente vai discutir sobre a questão de legislação sobre orientação pelo mundo, né? A gente tem falado tanto do Brasil, dados do Brasil, mas esse aluno ele também pode ter o desejo de intercâmbio, morar em outro lugar. Talvez ele ache que outros lugares do mundo é bem melhor para ele e talvez seja um pouco complicado. A gente tem alguns dados, por exemplo, de regiões em que eu tenho a criminalização da questão da orientação sexual no mundo. A gente tem muita questão, por exemplo, aqui da África. A gente trabalha tanto a questão da etnicidade africana, né, Frazão? E a gente traz algo que, por exemplo, lá é um local em que não se aceita, que existe uma criminalização, né? É algo errado, é um crime você ser quem você é, você poder explanar sua orientação sexual. A gente, olhando aqui o mapa que está exposto, a gente tem a África como um dos lugares que tem pena de morte para a homossexualidade. Mas vale ressaltar que a África não é um país. A África é um continente. Aí tem ali também, inclusive, locais que não tem penalidade, que tem limitação. Então, assim, tem uma variedade de criminalizações, digamos assim, né? Mais um exemplo da diversidade. No continente africano, nós temos a diversidade da criminalização da homossexualidade. E aí que nós temos que discutir, se dentro do componente curricular, nós estamos mostrando para o aluno, por exemplo, que Angola é extremamente diferente de Egito, que alguns acham que Egito não faz nem parte da África, né? Que é uma África branca, colonizada, diferentes relações para outro questionamento, mas nós identificarmos que, por exemplo, o Egito, um dos lugares que coloca mais a questão de um avanço, né? Pela questão da colonização inglesa, o branqueamento do Egito,
é um local, por exemplo, em que eu tenho prisão de pessoas de até 14 anos referente a isso. E eu tenho lugares mais para a África do Sul em que eu tenho uma legislação de casamento, relações homoafetivas. É algo para ser discutido, né? E ali eu também estou bem contente com o nosso mapa do Brasil ali, que ele está todo perdido. Nem tudo está perdido. Pelo menos a legalização do casamento de homoafetivos está garantida em todo o território nacional. Exato. E é algo que nós temos que agora partir não só para a lei, e sim para a prática. Aqui também a gente traz algo tão complicado que ali coloca os dados do Brasil que se aceita, né? 78% aceita que as pessoas devem ser quem elas são, que elas devem ser. E aqui traz um dado que coloca a questão de mortes violentas do público LGBTQIA+, por estado do Brasil. Por exemplo, São Paulo, ele ganha em questão de mortes. O estado de São Paulo ganha que mais se mata por ato violento, são mortes violentas. E, em geral, isso é hiper complicado, porque São Paulo é visto como a grande metrópole, como o espelho do Brasil, né? e é o lugar em que mais se matam pessoas do público LGBTQIA+, um pouquinho complicado, né? É lógico, a gente tem a questão da região Nordeste, em que eu tenho menores dados referente a essa violência, mas a gente acaba entendendo que é realmente a não preparo, de algo que nós iremos ver um pouquinho lá na frente, que é, por exemplo, a questão da delegacia da mulher, que nós discutimos mantido na nossa anterior, que é algo que nós discutimos na nossa TTC anterior, de que as delegacias das mulheres são poucas. E hoje, essa questão da criminalização, a denúncia a ser feita do público LGBTQIA+, são das delegacias das mulheres, que é a especialidade que recebe esse tipo de denúncia. Então, se eu tenho poucas delegacias do público da mulher, é lógico que eu tenho poucas denúncias. Tem lugares, não digo estados, todos vão ter. Acredito que tem cidades que não têm uma delegacia da mulher. Então, até os dados de violência contra a mulher também ficam meio capengas por conta de não ter a delegacia, porque às vezes as mulheres não vão a uma delegacia comum para não serem mais maltratadas ainda. Exatamente. Aqui a gente traz algumas coisas de um contexto histórico, né? A gente fez uma linha cronológica para a gente conseguir trabalhar, então a gente tem referente à conquista, né, desse público LGBTQIA+. Então, em 2004 começa um movimento, né, pelos direitos de pessoas trans. Aqui a gente lança uma campanha de travestis, referente a travestis e respeito. Isso vai para o Congresso Nacional em Brasília, é visto pelo Congresso, começa a ter uma discussão. Lá em 2008, eu começo a ter o Sistema Único de Saúde a realizar cirurgias da redesignação sexual, entender realmente que é algo que tem que estar dentro do SUS, né? E lembrando que em 2008 começa essa cirurgia da redesignação sexual para mulheres trans, ainda não para os homens trans. Lá em 2011 eu tenho um reconhecimento, né, pelo Supremo Tribunal Federal da entidade da família, e colocando a questão da homoafetividade. É a primeira vez em que eu falo, que até então eu falo do homossexual, que era simplesmente a pessoa que tinha um apelo sexual pela outra. Em 2011 eu falo que a pessoa tem uma relação afetiva pelo mesmo sexo. E aqui a gente começa a falar homoafetiva, que são os casais, não são casais homossexuais, são casais homoafetivos, existe uma afetividade, existe uma questão do amor ali, e é algo que movimenta a família. Todo mundo fala tanto da família tem que ter amor, então existe amor no casal homoafetivo. Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça proíbe os cartórios de recusar a celebração de casamento civil. Porque em 2011 eu legalizo isso, mas quando chega em 2013, tem lugares que aceitam e outros não. Em 2013 é criada uma lei, gente, que proíbe a recusa do casamento. Então foi criada uma lei em que existe um casamento e tem que criar uma lei para que não houvesse pessoas recusando o casamento. Tudo bem. É constituído por direito, né? Caminhamos, devagarzinho nós caminhamos. Em 2016, eu tenho um decreto que reconhece que pessoas travestis e transexuais tenham sua identidade de gênero garantida e sejam tratadas pelo seu nome social. Então, só em 2016 eu começo a ter essa questão do nome social estabelecida enquanto legislação, que é dentro do Enem, de provas, concurso público, a carteirinha social. Em 2018, eu começo a ter o Supremo Tribunal Federal, ele permite que nome e gênero sejam alterados na certidão de nascimento.
Então, só em 2018 ela altera a certidão de nascimento. Porque é um constrangimento a pessoa comprar uma determinada passagem, um passaporte, com toda a identidade de gênero feminino ou masculino, estando com um nome que não condiz socialmente o que a pessoa é. Em 2019, eu tenho o SUS, né, passa a permitir a cirurgia de redesignação sexual para homens transexuais. Então a gente tem em 2008 que começa para as mulheres transexuais, e somente em 2019, 11 anos depois, para os homens transexuais. Tá? E a gente tem em 2020 o Conselho Federal de Medicina atualiza as regras para atendimento médico de pessoas trans. A partir de então, a idade mínima para a cirurgia passa de 21 para 18 anos. As terapias hormonais são liberadas a partir dos 16 anos de idade. Isso é uma conquista extremamente importante. É tão engraçado a gente falar, né, de questões de políticas públicas. Vamos falar a verdade, nós estamos em um sistema capitalista. O que move a sociedade é o dinheiro. E a gente traz alguns dados aqui, né? A gente coloca sobre o repasse de políticas da União sobre a questão LGBTQIA+, que lá em 2016 foi repassado 512 mil reais. Legal, né? 212 ali, ok. Então é engraçado que em 2019 a parada LGBTQIA+ de São Paulo deu simplesmente para a prefeitura 403 milhões. Somente para São Paulo. Lembrando que nós temos N paradas gays pelo Brasil. A gente tem dentro mesmo do estado de São Paulo, a gente verificou, por exemplo, que teve em Osasco, nós temos em Jandira, Santo André. Essa é do município de São Paulo, gerou 403 milhões. E é tão gritante que a gente pode começar a discutir algo. Até mesmo, por exemplo, em língua portuguesa na argumentação, né? Ter argumento. Então a gente pode trazer, por exemplo, uma reportagem. É uma reportagem lá de 2019, que coloca que a parada gay traz para São Paulo 403 milhões. E a gente tem uma outra reportagem de 2017 que coloca que o governo, um determinado presidente, que a gente tira o nome, não precisamos trabalhar isso com os alunos, e sim ele tem o poder de argumentação, e não defender bandeiras ou não, e sim ele tem o poder de argumentação dele. Coloca que lá em 2017 foi reduzido a zero os repasses voltados aos movimentos da causa LGBTQIA+. Então é tão discrepante nesse mundo capitalista os governos apoiarem ter a parada gay, porque reverbera um dinheiro para o município, a federação, com isso, mas repassar para esse grupo, que dizem que é minoria, mas é tão complicado uma minoria levantar só para um município do Brasil 403 milhões, né? E não receber nenhum tipo de repasse federal é um pouco complicado. Eu acho que a gente pode colocar com poder de argumentação para os nossos alunos também, né, Fazenda? Para suscitar neles o pensamento crítico. Essa balança está correta? Não tem alguma coisa errada? Então eu não quero ajudar, eu não quero repassar verbas públicas para a saúde, até para a educação dessa minoria, e aí na hora deles me beneficiarem com a arrecadação de milhões, aí eu topo gastar um pouquinho com eles. E aí eu digo assim: o fim do direito é a paz. O meio de atingi-lo, a luta. O direito não é uma simples ideia, é força viva. Por isso a justiça sustenta em uma das mãos a balança com que pesa o direito, enquanto na outra segura a espada, por meio da qual se defende. A espada sem a balança é força viva. É lógico que a gente acaba trazendo que existe uma luta. Essa luta ela tem que permanecer. E que ela é legítima. Ela é legítima. E ela tem que ser medida na balança, ela tem que ser colocada na balança. Mas não podemos deixar de nos defender, não podemos deixar de defender uma causa que ela existe e muitas vezes ela acaba sendo massacrada, acaba sendo morta, acaba sendo não respeitada, violada em seu direito. E nós sabemos que muitos professores dentro da sala de aula já estão trabalhando essa temática. E é importante que essa representatividade aconteça. Então quem trabalha, quem já trabalha, pretende inclusive trabalhar com essa temática, reporte à diretoria de ensino e nos aponte esse trabalho realizado, para que a gente possa compartilhar boas práticas. Isso tanto na diversidade, quanto nas questões da ER também. As boas práticas são importantes,
para além do universo escolar, até para a gente mensurar o quanto isso está reverberando, o quanto isso está sendo replicado nas escolas, e a gente quer elaborar boas práticas para também servir de incentivo para as outras escolas, não é isso? Exatamente. Essa é a nossa TBC. Lógico que o tempo ele é curto, não deu para falarmos tudo que gostaríamos de falar. Vocês perceberam que os slides eram um pouco mais completos para vocês conseguirem trabalhar dentro da escola. E gostaríamos de agradecer todo o respeito de vocês, como sempre, e colocarmos que qualquer temática, assim como essa que nós discutimos agora, vocês podem solicitar, em que nós devemos nos aprofundar e nos apresentar para vocês e trazer da melhor forma possível. Agradeço, eu espero que vocês com essa TBC, os slides que estão indo para vocês, que vocês consigam amadurecer, para quem ainda não tinha pensado nisso, a ideia de fazer esse recorte, e me coloco, como Hilda também, à disposição para receber sugestões, para ouvir o que vocês têm a dizer, dúvidas quanto a como exercer isso, como colocar isso tudo em prática. Tá bom? Até a próxima.